A Santa Paz de Deus, seja bem-vindo ao canal Arca CCB. Somos irmãos Marcelo e Alberto e juntos explicaremos o primeiro ponto de doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ocorreram algumas dúvidas e questionamentos a respeito do nosso primeiro ponto de doutrina, o mesmo que se encontra nas capas dos inários, como também está disponível no site oficial da CCB. Antes de mais nada, devemos entender que os 12 pontos de doutrinas existentes na contracapa do inário e no site oficial da congregação não é toda a nossa doutrina, mas apenas os pontos principais da nossa fé. Vejamos o ponto de doutrina em questão. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo depois estão as referências bíblicas conforme a doutrina ensinada. No inário anterior de número 4 está escrito da seguinte maneira: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamo-la como infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora, como entender esta mudança? O sentido que se encontra em ambas edições do inário é o mesmo ou não? Na edição do inário de número 4 diz, como infalível Palavra de Deus. Na edição do inário 5, que é o atual, diz, como contendo a infalível Palavra de Deus. Bem, devemos ir com muita calma a respeito desse assunto, para que as polêmicas, discussões não se tornem uma arma de confusões dentro da congregação. Dessa maneira, devemos todos sempre compartilhar de uma mesma comunhão e respeitar as opiniões que poderá ser diferentes da nossa. Antes de mais nada, o Estatuto de Ano de 2004 da CCB já fazia referência ao entendimento de que na Bíblia contém a Palavra de Deus. Vejamos, artigo 20 do Estatuto do Ano de 2004. A Congregação Cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada. Nós aceitamos toda a Bíblia Sagrada e não parte dela, na qual está contida a infalível Palavra de Deus, estando devotada a Jesus Cristo, autor e consumador da fé, fundada na doutrina apostólica. Devemos entender que se a Palavra de Deus está contida na Bíblia, pode-se supor que existam partes da Bíblia que não é composta por tais palavras vindas de Deus, mas sim por palavras vindas do próprio homem ímpio e também dos inimigos. Mas Deus, ele inspirou os seus servos a registrar esses fatos e acontecimentos, para entendermos melhor do porquê disso ou daquilo. Dessa forma está correto em utilizar a frase, contendo a infalível Palavra de Deus. Já pensou se Deus não mandasse registrar a causa do pecado de Adão e Eva? Como é que nós ficaríamos sabendo dessa situação? Como é que nós entenderíamos do porquê somos pecadores? Entenda que jamais houve inspiração da parte de Deus para que a serpente mandasse Eva pecar. Mas a inspiração que houve da parte de Deus é que os seus servos pudessem registrar tais acontecimentos para que possamos entender o motivo do porquê nascemos pecadores e a necessidade de buscarmos a salvação. Voltando para o primeiro ponto de doutrina, observe que existem 3 frases finalizadas com ponto final. Perceba que ocorre 3 frases que foram destacadas em cores diferentes para que possamos entender melhor. Na primeira frase, que está em vermelho, afirma-se que contém a infalível Palavra de Deus. Na segunda frase, que está em azul, afirma-se que a Palavra de Deus e que nada se pode acrescentar ou diminuir.
Já na terceira frase, que está na cor verde, afirma-se que o poder de Deus para a salvação. Então a palavra contendo dá entendimento claro que contém palavras, tanto da parte de Deus, como inspiração vinda de Deus, para que os seus servos pudessem registrar as coisas causadas tanto pelos homens como pelo inimigo. O primeiro ponto de doutrina é o ponto mais importante da nossa fé, pois dele depende todos os demais tópicos e sem ele os outros não têm razão de existir. Mas este tópico tem gerado muita polêmica devido à expressão contendo a infalível palavra de Deus, pois a Bíblia é sem dúvida a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, e qual também opera em vós, os que crestes. Também é necessário compreender que a palavra Bíblia foi o nome dado pelo teólogo João Crisóstomo, que era um grande pregador de Constantinopla no ano de 394. Podemos dizer que a Bíblia significa a coleção ou conjunto dos livros sacros inspirados por Deus, e que ao longo do tempo foram colocados recursos adicionais até para facilitar a leitura e a compreensão dos textos sagrados, como divisão de capítulos e versículos, como também mapas, dicionários, prefácios, nota de rodapés, comentários ou explicação do tradutor, títulos dos textos bíblicos e outras coisas mais. Sabemos que a Bíblia não caiu do céu, mas passou por vários processos até chegar em nossas mãos. Nesse sentido, a Congregação Cristã no Brasil acredita que as palavras e registros escritas na Bíblia vêm da parte de Deus, mesmo sabendo que os estudiosos introduziram recursos a mais com o intuito de facilitar na leitura das Escrituras Sagradas. Aí você pode falar, então quer dizer que a narrativa do inimigo das nossas almas é uma escritura sagrada? Bem, como já ouvimos esse tipo de questionamento, a resposta é muito simples. A escritura não é sagrada por causa da narrativa do inimigo, mas o que é sagrado é o registro vinda por parte de Deus dos eventos causados pelo inimigo, e assim aprender a não praticar o que o inimigo das nossas almas sempre praticou. Existe também uma carta apostólica que não foi encontrada, que é mencionada em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Além dessa carta que foi mencionada pelo apóstolo Paulo, acreditamos que muitas outras cartas também não foram introduzidas nas Escrituras Sagradas. Sabemos que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é muito resumida e não contém tudo sobre Deus, pois sua obra não se pode limitar-se somente na Bíblia, por se tratar de um Deus infinito. A própria palavra de Deus alega que outras obras de Cristo Jesus não foram registradas nas Escrituras Sagradas. A Bíblia também afirma que tem palavras de Deus que não foram autorizadas a ser escritas para nós. Apocalipse capítulo 10, do versos 3 ao 4. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Por isso toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa, é de Deus, mas nem tudo sobre Deus está nas Escrituras. Mas tudo que Deus inspirou nas Escrituras provém dele, como tudo que Deus mostrou em sua inspiração para o homem não está escrito. Deu para entender agora que o termo contendo dá o claro entendimento de que nem tudo que Deus inspirou está na Bíblia? Então, também quando falamos que aceitamos a Bíblia como contendo a palavra de Deus,
Estamos atualmente detalhando a nossa fé, algo que antigamente não era detalhado. O sentido é o mesmo. Então, quais são esses detalhes aí? Bom, vamos explicar melhor. Então, quando é falado, contenda a infalível palavra de Deus, significa que na Bíblia existem narrativas de homens e do inimigo que foi inspirado para que o homem pudesse registrar para assim nos ensinar. E que também na Bíblia existem títulos, divisões de capítulos e versos, referências bíblicas e outras coisas mais que não foram inspiradas por Deus, mas o próprio homem que assim o fez. Então é correto sim afirmar que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus, porque a palavra do homem não é infalível como a palavra de Deus. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Fique na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.